Este vídeo é patrocinado pela Curiosity Stream, que possui mais de 2.500 documentários e títulos de não ficção. Uma pergunta que você não fez. Você poderia armazenar todas as imagens possíveis que poderiam existir? Sim, tudo. Todas as fotos de natureza, animais, cenas de cinema, etc. Tudo em um computador. Se esse computador tivesse muito armazenamento. Não quero dizer armazenamento infinito, apenas um grande número de bits que você escolhe. A resposta para isso é praticamente sim. Quer dizer, em relação a todas as mudanças minúsculas possíveis em uma imagem, é uma pergunta estranha. Mas se considerarmos apenas imagens digitais, é muito mais fácil. Consideremos somente imagens de 12 megapixels com 12 milhões de pixels. Seria correto afirmar que essas imagens poderiam registrar todos os detalhes visíveis ao olho humano. Então, se considerarmos apenas essa resolução de pixel, agora definitivamente há um número finito de possibilidades. Cada pixel pode assumir uma cor que pode ser representada por um número de 24 bits, bastante padrão para a cor. E isso deixa um pouco mais de 16 milhões de opções de cores por pixel. E eleve isso aos 12 milhões de pixels e lá vamos nós. É assim que muitas imagens de 12 megapixels podem possivelmente existir. Se um computador pudesse armazenar todas essas, de certa forma, você teria todas as imagens que já existiram. Todas as cenas de filmes que podem e vão existir. Cada rosto, a imagem de cada página de cada livro que poderia ser escrito. Tudo estaria neste computador. Até pequenas variações que, de qualquer forma, não seriam perceptíveis para nós. Concedido, a maioria dessas imagens seria um completo absurdo. Quero dizer, isso estaria lá. Ainda acho essa ideia bem estranha. O que parece infinito, como cenas de um filme, na verdade é finito. Quero dizer, esse número é astronomicamente e inimaginavelmente grande, mas não é infinito. E em matemática, quando a infinidade entra em jogo, é aí que as coisas ficam estranhas. E aparentemente paradoxal, mesmo com algo tão simples quanto a adição, que você está prestes a ver. Aqui vamos fazer uma grade de números. Esta grade terá menos uns ao longo da diagonal, zeros abaixo disso, e ao lado de cada, um estará, um meio depois, um quarto, um oitavo, um 16º, e assim por diante para sempre. Simplesmente divida por 2 sempre. E esta grade continua para sempre à direita e para baixo. A questão é, qual é a soma de todos os números nesta grade? Vamos analisar cada linha ao invés de fazer isso número por número. Porque se você olhar apenas para os números positivos em cada linha, um meio, um quarto, um oitavo e assim por diante para sempre, a soma infinita destes é apenas 1. É uma série geométrica, então nada estranho aqui. Então, se você adicionar menos 1 a isso, você obtém 0 para essa primeira linha. A segunda linha é a mesma coisa. Menos 1 mais a soma infinita que se aproxima de 1. Então, obtemos 0 novamente. E obtemos isso novamente até o fim. Todas essas linhas são iguais, só começam depois. Então, a soma de toda essa grade é 0. Parece justo, mas veja isso. Olhe para a primeira coluna. Essa soma é simplesmente menos 1. A próxima coluna é menos 1 mais a metade, que é menos a metade. A próxima coluna soma a menos 1 quarto, depois menos 1 oitavo, e esse padrão continua para sempre. Você está apenas adicionando menos 1 a essa mesma soma que se aproxima de um positivo quanto mais termos você tem. Então, esses termos aqui embaixo se aproximam de 0, mas todos são negativos, nos deixando com uma soma de menos 2. Então isso é estranho. Ambas essas somas parecem válidas, mas são diferentes. Bem, acontece que a soma infinita de tudo nesta grade não existe realmente porque a ordem importa. Como definimos a soma leva a resultados diferentes. O motivo pelo qual isso acontece está relacionado a este próximo exemplo mais simples e famoso. Aqui temos a série harmônica alternada, e como os números alternam de positivo para negativo, então a série converge para aproximadamente 0,693 ou LAN2. Agora vamos pegar os mesmos números e reorganizá-los levemente, de forma que tenhamos os 2 primeiros positivos seguidos pelo primeiro negativo, e então os próximos 2 positivos seguidos pelo próximo negativo, e isso continuaria. Então, mesmos números, mesmos sinais, apenas não alternam de um para o outro como antes. Os números negativos surgem mais lentamente.
Como estamos usando os mesmos números, você provavelmente pensaria que a soma infinita ainda deveria ser o Len-2, mas vá em frente e tente no seu calculadora se quiser. À medida que você vai mais e mais longe, você descobrirá que a soma se aproxima de cerca de 1,04 ou mais, especificamente, 3 meios vezes o Ln2. A soma mudou mesmo que os números não tenham mudado. Então, por que isso aconteceu? Bem, vamos pegar a série original que vou chamar de S, e também essa mesma série multiplicada por 1 meio que será apenas alternando com apenas números pares nos denominadores. Estou escrevendo separado assim para que os números que são iguais se alinhem uns com os outros. Porque agora, se somarmos essas duas séries, obtemos isso. 1 mais 1/3, já que os 1 meio se cancelam, menos 1 meio que vem da combinação do negativo, 1/4 depois mais 1/5 mais 1/7, e isso continua. É a mesma série exata que acima. 2 positivos, depois um negativo. E S mais 1 meio, S é 3 meios, S ou 3 meios, vezes o Ln2. Então aqui podemos meio que ver por que a soma mudou. Isso nem sempre acontece, no entanto. Pegue esta série geométrica alternada, onde a soma converge para 2/3. Agora, se mudarmos a ordem pegando os dois primeiros positivos, depois o primeiro negativo e continuando esse padrão como antes, a soma permanece a mesma. Então, por que existe uma diferença? É porque essa soma é condicionalmente convergente. Se todos os termos fossem positivos, resultaria no infinito. Além disso, pegar todos os outros termos produz uma série que também vai para o infinito. Adicione todos os termos com denominador ímpar. Então, podemos usar esse fato para criar uma série que se aproxima do que queremos, na verdade. Como pegar tantos desses termos de denominador ímpar até passar qualquer número que você goste, talvez até passarmos o 10 pela primeira vez. Isso é possível porque os termos de denominador ímpar vão ao infinito. Então inclua o primeiro número negativo. Depois adicione os próximos vários números positivos até passar de 10 novamente, o que ainda é possível porque esses termos de denominador ímpar divergem. Depois inclua o próximo negativo e continue com esse padrão. Usando essa estratégia, você pode fazer a série se aproximar de 10. Logo, fazendo os negativos entrarem mais devagar, conseguimos fazer a série se aproximar do desejado. É por isso que diminuir um pouco a frequência como antes ainda fez a soma aumentar. E é por isso que a ordem não importava aqui. Esta série é absolutamente convergente. Logo, mesmo com todos os termos positivos, isso não seria infinito. Então, não poderíamos fazer a soma desses números positivos ser tão grande quanto queremos. Eles e a soma total são limitados. Portanto, a ordem não importava. E se voltarmos para a nossa grade, perceba que isso não é absolutamente convergente. Se tudo for positivo, diverge, independente da soma. Cada linha agora soma 2 e infinitas linhas significam que isso soma ao infinito. E por causa disso, assim como antes, a ordem importa. Diferentes somas resultam em diferentes resultados. Se a grade fosse absolutamente convergente, no entanto, então a soma convergiria e seria a mesma, seja você fazendo por linhas, colunas ou qualquer outro método. Então esses são alguns exemplos de somas infinitas, mas não é apenas na adição que as coisas ficam estranhas com o infinito. Outra propriedade estranha é que mesmo com o infinito, o tamanho importa. Isso mesmo. Veja, com coisas finitas isso é bem fácil. Se eu tenho um conjunto de 3 números e 3 cores, os conjuntos têm o mesmo tamanho, pois ambos têm 3 elementos. A maneira mais matemática de dizer isso, que precisamos para o infinito, é que eu posso mapear cada elemento em um conjunto para um elemento no outro, sem sobreposição e sem deixar nada de fora. A maneira correta de dizer isso é que o mapeamento é de 1 para 1 e sobre. Sobre apenas indica que tudo neste conjunto tem uma ligação. Se adicionarmos um quarto elemento aqui, então não há mais nada no topo para mapeá-lo. E 1 para 1 apenas significa que quaisquer 2 elementos aqui em cima mapeiam para algo diferente. Adicionar um quarto elemento ao topo faz com que isso não seja 1 para 1 porque onde quer que ele mapeie, agora há sobreposição. Portanto, esses conjuntos agora não têm o mesmo tamanho, o que é óbvio no caso finito.
Isso agora nos permite comparar conjuntos com infinitos elementos. O exemplo mais famoso é que o conjunto de todos os números inteiros positivos possui a mesma cardinalidade que o conjunto de todos os números inteiros positivos pares. Eles têm o mesmo tamanho, pois consigo mapear tudo do conjunto superior para algo distinto no inferior. 1 para 2, 2 para 4, e assim por diante, tudo para o seu dobro. Isso é 1 para 1, pois quaisquer dois números diferentes aqui em cima vão para algo diferente. E é sobrejetora porque tudo no segundo conjunto tem uma conexão. Dê-me qualquer número inteiro positivo par e eu lhe direi de onde ele vem. Como o mapeamento atende a esses dois critérios, então esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Você pensaria que os números inteiros pares seriam metade do tamanho, mas não é assim que a infinidade funciona. E fica ainda mais estranho. Tipo, é o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1. Exclusivo tem o mesmo tamanho que todos os números reais, tudo de menos infinito a mais infinito? Quero dizer, intuitivamente, todos os números reais deveriam ser maiores, pois incluem os números de 0 a 1. Mas, incrivelmente, eles têm o mesmo tamanho, e é realmente fácil de mostrar com um gráfico desta vez, em vez de setas. E aí está. Mapeamos todos os números reais entre 0 e 1 ou coordenadas x, para todos os números reais, ou coordenadas e coordenadas. Me dê quaisquer dois números diferentes entre 0 e 1, e eles mapeiam para algo diferente. Então isso é 1 para 1, já que sim também é necessário ser uma função. E é sobrejetora. Porque você pode me dar qualquer número real, qualquer coisa nesse segundo conjunto, e eu te direi qual número entre 0 e 1 mapeia para ele. Nada é pulado ou perdido, então esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Ok, até agora os exemplos não foram tão avançados. Então aqui está um problema mais desafiador que parece fácil. Vamos dizer que temos todos os números reais entre 0 e 1, incluindo 0, e você é perguntado se isso tem o mesmo tamanho que todos os números reais entre 0 e 1, excluindo tanto 0 quanto 1. Então literalmente o mesmo conjunto, exceto que tiramos o 0. Isso é quase fácil, tão perto, porque se fossem os mesmos conjuntos, como ambos eram todos os números reais de 0 a 1, não incluindo os pontos finais, então poderíamos simplesmente mapear cada número para si mesmo. Então o conjunto tem o mesmo tamanho que ele mesmo, obviamente. Mas adicionar esse 0 ao primeiro conjunto torna isso complicado, porque agora, por exemplo, não há nada para o 0 mapear. Tudo está ocupado, lembre-se. Para comprovar a igualdade de tamanho desses conjuntos, o mapeamento não deve sobrepor. Se você quer tentar descobrir isso por conta própria, agora é a sua chance. Primeiro vou apenas dizer a resposta, que é que esses conjuntos têm de fato o mesmo tamanho. Não é surpreendente com base no que vimos, e aqui está como provar isso. Vamos mapear 0 para 1 meio. 1 meio vamos mapear para 1 quarto. 1 quarto para 1 oitavo. 1 oitavo para 1 16º, e assim por diante para sempre. Então, tudo o mais que não seja 0, ou 1 sobre uma potência inteira de 2, será mapeado para si mesmo, e assim incluímos tudo. Você pode me dar qualquer número entre 0 e 1, e eu te direi de onde ele veio neste conjunto superior. E me dê qualquer número no conjunto superior, incluindo 0, e todos eles serão mapeados para algo diferente no conjunto inferior. Então não há sobreposição, e tudo no conjunto inferior está contabilizado. Então o mapeamento é de 1 para 1, e portanto, esses conjuntos têm o mesmo tamanho. Basicamente pegando infinitamente muitos números, todos aqueles entre 0 e 1, e então adicionando mais 1, que era o número 0, não mudou o tamanho. Ainda é o mesmo tipo de infinito. Honestamente, mesmo após ver esses tipos de exemplos repetidamente, ainda acho estranho que conjuntos que parecem tão diferentes em tamanho às vezes, frequentemente são de fato iguais. Sem dúvida, um dos meus exemplos favoritos que mostra a estranheza da infinidade é o conjunto de Cantor. Quase tudo que aprendi sobre esse conjunto me surpreende. E acontece que o conjunto de Cantor é meio que uma introdução à matemática dos fractais. Este é um tópico técnico, então vou guardá-lo para o seu próprio vídeo, que será o próximo neste canal. Mas você pode ver mais padrões fractais e algumas das matemáticas da teoria do caos aqui no Curiosity Stream, o patrocinador deste vídeo.
O que você está vendo aqui é um documentário chamado A Vida Secreta do Caos, que mergulha no caos, ordem e padrões que existem não apenas na matemática pura, mas na natureza e no nosso universo. Você verá tópicos como o conjunto de Mandelbrot, como os padrões evolutivos foram implementados em sistemas de computador, a matemática da modelagem de populações animais e sua relação com o efeito borboleta, e, claro, muito mais para os entusiastas de matemática e ciência por aí. Curiosity Stream, disponível mundialmente em diversas plataformas, custa $2,99 mensais. Se inscrever usando o link abaixo te dá a primeira mensalidade grátis, sem riscos para experimentar. Assim, terão acesso ilimitado aos excelentes documentários que acredito que muitos apreciarão. E com isso, vou encerrar o vídeo aqui. Grato aos meus apoiadores no Patreon como sempre. Siga-me nas redes sociais pelos links abaixo e nos vemos no próximo vídeo.